Eu acredito que tudo na vida tem um propósito. E esse propósito é um de nós estarmos aqui, né? Diante de tantas coisas que temos para realizar, estamos aqui abrindo mão de alguma coisa para estar aqui, né? E aí, nessa vivência, antes de qualquer coisa, é preciso falar do mostral, é de suma importância. Eu sugiro que vocês se inscrevam. Todo mundo já se inscreveu? Eu já. Já. Quem não se inscreveu, gente, ó, é uma sugestão que vocês se inscrevam, porque ó, vai ter muita gente boa. Outra, ó. Licença, Bruno tá tentando entrar, tá aqui agoniado. Tá aparecendo. Agora, eu acho que agora é ele. Peraí. Não, Oi. Júlia. Oi, Júlia. Júlia, bem-vinda. Bruno ainda não apareceu para mim. Disse que já tem 4 minutos que ele tá em espera e não Pede para aceita. ele sair de tudo e voltar de tudo. Tá bom. Ó, Lucas está vindo. Só não aparece Bruno. Boa... Aqui, ó, Jaine. Oi, Já. Quanta gente boa chegando aí. Então, que vocês façam a inscrição do Mostral, gente, e assistam às aulas. Tem uma equipe fantástica e eu tenho certeza que é muita coisa que vai agregar no conhecimento de vocês, tá bom? Então, se inscrevam no Mostral. Para quem não se inscreveu, se inscreva e assistam as palestras. Tem muita gente boa, convidados, sabe? Tem o pessoal da periodontia, o pessoal da dentística. Assistam e que vai ser muito bom e é gratuito, né? É uma oportunidade que vocês têm de estar em casa e ampliar o conhecimento de vocês, tá? Qual a intenção de eu vir aqui hoje, né? Nós estamos vivenciando vai ser um novo normal, que eu tenho o hábito de dizer. Ó, Dani. Vai ser um novo normal. Como assim, professora? Nessa vivência pandêmica, tudo. Aqui, Bruno, agora chegou. Pronto. Aí, Bruno, estava esperando você, ó, que honra. Eli, Salvador, eita, que agora chegou todo mundo. Gente, eu vou dando continuidade e bom dia aí para todos, viu? Bruno, bem-vindo. Elis, bem-vinda. Bom dia, prof. Então, bom dia. Saudade, viu? Ó. O que eu vim hoje falar para vocês? Tá. Do nosso novo normal. Como assim, professora? Nós vamos voltar à nossa rotina. Mas quando, professora, independente de qualquer coisa, quando vai ser, eu não estou aqui para determinar isso, eu estou aqui para a gente falar de procedimentos, para falar de procedimentos e como vai ser executado. Eu sempre falo para quem é meu aluno, eu falo assim, ó, que a gente possa dar o melhor nas condições que a gente tem para os nossos pacientes, né? Por quê? Porque eu acho Por quê? Porque quando eu penso assim, o que eu vou dar de melhor para aquela pessoa que está confiando em mim, né? Então, como vai ser exigido os nossos procedimentos na clínica de ESAB 1, tá? De ESAB 2, das clínicas de ESAB. Quando vai voltar? Quando for determinado pela instituição, pelo Conselho Regional, pelo MEC, por todas as esferas de competência. Mas, para isso, nós traçamos um planejamento para tal, tá? Seguindo as normas de biossegurança. Então, eu vou falar hoje sobre isso. Como será o procedimento se eu for usar cimento de ionômero de vidro? Como é que vai ser realizado? Tá bom. Eu vou só lembrar para vocês, que eu sei que vocês sabem muito bem, tá? Que nós temos alguns cimentos de ionômero de vidro. Nós temos cimentos de ionômero de vidro convencionais. E qual é o outro cimento de ionômero de vidro? Tem o modificado por resina, né? Aí,
Estão me ouvindo, gente? Oi? Estão me ouvindo? Sim, Sim, Pro. Pro. Aí nós temos os cimentos de ionômero de vidro, o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, né? Para cimentação, pode ser para restauração, para forramento ou modificado por resina, tá? Gente, vocês fiquem à vontade, eu estou aqui para a gente bater um papo e relembrar algumas coisas e falar sobre o protocolo. Então, podem falar à vontade, tá? Eu não me oponho perante a isso. Então, fiquem à vontade. Aí, Pro, eu estou com dúvida disso, o que, é que a senhora acha? Fiquem à vontade, o microfone está aberto. Tá? Então, qual a intenção do cimento de ionômero de vidro? Ele tem o quê? Ele libera flúor, tem o quê? Uma baixa toxicidade e tem o quê? Uma adesão físico-química, tá? Lembramos disso. O CIV, eu não estou fazendo propaganda, tá? É uma marca comercial. Ele vem na composição de pó e líquido. E aí, o CIV, o cimento de ionômero tá lá, né? Professora, como é que vai ser na prática? O que, que nós vamos nos condicionar para que eu e minha dupla, eu e minha equipe, por exemplo, eu vou planejar esse paciente. Nesse planejamento do meu paciente, o que que eu vou precisar? O que que eu vou precisar para realizar esse procedimento? Tá bom, eu vou fazer um ART, eu vou fazer uma restauração de resina. Qual material eu vou usar? Então, eu e minha dupla já vai estar com o planejamento e os materiais que eu vou usar. Alguns materiais vai estar disponível com o professor. Para o quê? Para evitar contaminação, para evitar que fique transitando entre um lado e outro. Ai, meu Deus, eu esqueci, eu vou fazer ionômero. Eu esqueci, eu vou precisar do ácido adesivo e resina. O que, que eu vou precisar para que já possa estar comigo de fácil acesso, para que eu evite estar transitando para um lado e para o outro. Então, eu vou chegar lá. Professora, hoje o meu planejamento é esse. O que que eu vou realizar, ou o que que eu vou precisar de material. Pronto. Alguns materiais vai estar com os professores de responsabilidade para evitar a contaminação, ou comigo, ou com a professora Carmen, ou com a professora que vai estar disponível para vocês no laboratório, ou na clínica, tá? Então, para evitar a contaminação, tá? O ionômero, se ele estiver lá parado, eu vou precisar fazer o quê? Homogeneizar o pó. Ele está lá parado um tempão. Eu vou ter que fazer esse movimento para que o pó se misture. Então, eu vou homogeneizar o pó. O que, que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma espátula, ou a plástica, ou a espátula, a número 24. E aí eu vou precisar o quê? Do bloco de papel ou a placa de vidro. Tá? O que é exigido para ionômero de vidro. Então, eu vou fazer ionômero, eu já tenho que deixar todo o meu material pronto, perto, para que eu evite estar transitando para um lado e para o outro, né, na clínica. Todo mundo aí comigo? Tá todo mundo aí me ouvindo? Alguma dúvida, gente? Cadê vocês? Alguma dúvida? Cadê D? Tudo Não, bem, Pro. Pro. Então, eu já deixei tudo lá pronto para o que eu vou usar. Qual é a quantidade? Depende do fabricante. Eu falo assim, ó, vamos sempre ler a bula. Porque assim, ó, a espátula, ou a quantidade do pó líquido tem que ser de acordo com o fabricante, tá? Então, eu vou fazer a proporção de 1 para 1, é o que preconiza essa marca. Então, como é que o ionômero ele faz? Como é que acontece a reação de presa? Por quê? Por aglutinação, não é isso?
Aí eu vou colocar a quantidade de 1 para 1 e vou deixar lá, tá? Só relembrando. E vamos fazer a espatulação para deixar ele de uma forma homogênea, né? Aí, como é que o ionômero é feito? Eu falo assim, aglutina, né? Ele faz o processo de aglutinação, tá? E o que o ionômero, ele precisa? Nós falamos, né, professora Carmen, que a dentística veste Prada, né? Então, para o ionômero ele estar bem, de uma presa boa e de acordo com o que preconiza a literatura, ele precisa de quê, gente? De brilho, né? Eu falo que brilho é vida, então que o ionômero ele não possa perder o brilho. Então, toda vez que vocês lembrarem do ionômero, vocês lembram do brilho e lembra da dentística que veste Prada, tá? A seringa Centrix. Cada êmbolo, ele tem... Essa aqui, ela não fabrica mais, tá? Mas se alguém tiver, por isso que eu sempre deixo nas minhas aulas. Mas cada êmbolo depende da cavidade que eu vou usar. Então, como é que eu vou... Professora, por que a senhora vai escolher essa ou essa número 1, 2 ou 3? Por que a senhora escolhe isso? Porque depende da cavidade que eu vou usar. Se é uma cavidade média, se é uma cavidade extensa, tá bom? Todo mundo aí ok comigo? Então, Ok. olha o número aqui com brilho, como é que eu vou fazer? Só para lembrar. E vou para introduzir na cavidade, tá? Aqui é uma cavidade classe 1, e aí vamos introduzir com a seringa Centrix para evitar o quê? Evitar bolha, tá? Então, como é que vai ser o protocolo se eu for fazer o planejamento para a CIV? O que eu vou precisar? Eu vou precisar da turbina, do micromotor, do contraângulo, do fotopolimerizador, o jogo clínico, uma cureta dentinária. Por quê? Nós vamos evitar a propagação de aerosol. Então, vocês lembram? Falar assim, ó, vamos usar os cortantes manuais. Então, nós vamos usar cureta dentinária, uma cureta bem afiada, para que, assim, ó, vamos curetar para fazer remoção de tecido mole, né? Para fazer remoção de tecido cariado. Então, o que mais? Eu vou precisar da seringa Carpuli. Aí vamos observar se vai precisar, se eu vou fazer um ART ou se eu vou fazer um procedimento mais invasivo. O que eu vou fazer? Aí eu vou precisar dos cortantes manuais. Aí eu boto o injetor de amálgama, porque talvez precise, né? A seringa Centrix, a espátula de inserção número 1, os instrumentais para isolamento absoluto. Professora, vai precisar fazer isolamento absoluto? Sim, tá? Sempre. Isolamento é vida. O paciente sentou na cadeira, vamos isolar. Antes de qualquer coisa, nós vamos seguir o protocolo de biossegurança, tá? Que eu não falei logo no começo. Então, primeira coisa, protocolo de biossegurança. Logo em seguida, nós vamos fazer a aferição da pressão, seguir toda a anamnese certinha e detalhada. Anamnese, odontograma, exame dos dentes, tá? Para que vocês não ultrapassem essa fase que eu não falei, tá? Para a gente exercer esse procedimento, o paciente já está lá na cadeira, assim, ó, já passou por todo o processo de biossegurança, tá? Nós fizemos o quê? Anamnese, odontograma, exame dos dentes, tá? Então, sempre aferir a temperatura do paciente, tá? Que é de caráter de exigência. Vamos aferir a pressão, temperatura e vai fazer o quê? Um bochecho com peróxido de hidrogênio a 0,1%, tá? É o que é o planejamento necessário para isso. Então, logo depois, vem todo esse material que eu vou precisar se eu for fazer o quê? Uma restauração com cimento de ionômero de vidro. Ah, professora, eu vou fazer uma técnica sanduíche, eu vou fazer o quê? Um ART. O material que eu vou precisar é esse, tá? Então, vamos lá. Lençol de borracha, aplicador de hidróxido de cálcio, se for uma cavidade extensa ou não. A matriz de aço, que depende se for uma restauração MOD, se for MO, dependendo da classe do dente, tá? E pinça Miller, que mais? As brocas, de baixa e de alta rotação,
porta-matriz, cunha, o carbono, lençol de borracha, sugador descartável, aí agulha anestésico e anestésico tópico, nós vamos depender, aqui tá em observação de laranja, porque depende da técnica que nós vamos usar, depende de quê? Da cavidade que vai, se for uma cavidade mais extensa, então, se for preciso fazer anestesia, nós vamos fazer, tá? Rolinho de algodão, fio dental, gases e pote DAP. Esses são os materiais que vamos precisar. O que mais? Como será a sequência? Professora, tem que estar isso anotado, precisa, gente, como vocês já sabem, tá? Então, vamos lá. Seguir rigorosamente, gente, o POP de biossegurança para atendimento do paciente. Posicionar o paciente de acordo com o protocolo de ergonomia. Ai, professora, se eu sou destra, se eu sou canhota, então vamos seguir a posição do paciente de acordo com o quê? Com a ergonomia. E aí, o que nós vamos fazer? Ver a pressão do paciente, como é que tá, e a temperatura, tá? Isso é uma sequência que é obrigatória. Então, nós vamos solicitar que o paciente faça um bochecho, como eu falei para vocês, aí vamos fazer a anestesia do paciente, observando, dependendo da extensão da cavidade, dependendo da complexidade do procedimento que eu vou executar. Aí, meus queridos, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma profilaxia com escova de Robson em pedra-pumes, tá? Para a gente fazer uma adequação do meio. Isolamento relativo, vamos observar o que vai ser feito, tá? Professora, a senhora está falando isolamento relativo, mas a senhora já chegou lá me dizendo que é isolamento absoluto. Depende do caso, tá? Mas, para diminuir a propagação de aerosol, vai ser indicado fazer o quê? O isolamento absoluto, tá bom? O que mais? Vamos realizar o preparo cavitário e aí vamos fazer. Se for necessário, vamos fazer o quê? Uma proteção pulpar. E vamos limpar a cavidade. Eu, professora Elisaura, eu gosto de fazer o quê? Depois de remoção do tecido cariado, para quem já pegou clínica comigo, eu falo, pega uma escova de Robson e uma pedra-pumes para a gente limpar a cavidade, para eu ter certeza que eu removi todo o tecido mole, tá? Aí, eu vou usar o ácido poliacrílico a 10 ou a 25%, e aí eu vou fazer um esfregaço, por quê? 15 segundos nas paredes o quê? Circundantes. Ah, professora, é o que nós preconizamos, a pessoal da dentística da Unime, para realizar o procedimento com cimento de ionômero de vidro, tá? Aí eu vou lavar a cavidade e eu vou inserir o cimento de ionômero de vidro. Com o quê? Com a seringa centrífuga. Alguma dúvida? E vamos fazer o quê? Ajuste oclusal, gente. Se ficar alto, não tem problema não. Assim, às vezes a gente leva um tempão para realizar o procedimento, aí fala assim, faz o ajuste oclusal. Aí o paciente fecha e fala o quê? Tá alto. Mas, professora, eu já baixei demais. Tá alto. Paciente, fecha a boca, morde, e aí tá alto. Gente, não pode, o paciente não pode sair da nossa cadeira com um incômodo. Por quê? Um problema oclusal gera o quê? Qual a importância da oclusão na vida desse paciente? Cadê vocês? Cadê vocês? Um problema oclusal pode gerar o quê? Matheus. Cadê Bruno? Cadê Anderson? Cadê todo mundo? José, Isabela, Gabriel, Denise. O que é um problema, se eu tiver uma restauração alta, pode me gerar? Elis, Gabriel, Jaine, Manuel, Joel. Ninguém? Cadê Bruno? Fala aí que você gosta de falar. Eu sei que eu tenho que puxar aí seu saco. Fala aí. Se eu deixar uma restauração alta, eu posso gerar um quê? Um problema oclusal, não é isso? Uma má oclusão. Isso. E pode gerar o quê? Se eu não cuidar. Posso gerar uma dor na minha TM, eu posso gerar milhares de complicações, não é isso?
Então, por isso que quando o paciente sai da cadeira e fala assim, antes dele sair, fala assim, checa a oclusão, Bruno. Denise, checa a oclusão, tá alto. Nós temos que tirar de oclusão, não deixar alto, porque o paciente não sinta um desconforto. Dúvida no CIV? Como será exigido? Posso passar? Estou esperando alguém me responder. Alguma dúvida? Pode passar, Pro. Aí, nós vamos falar sobre resina composta. O que é o isolamento absoluto, tá? Importante observar qual é o DIC que eu vou usar, se ele está lá no quente. Aí toda hora esse DIC rasga, toda hora esse DIC rasga. Então, que nós possamos fazer a seleção do DIC de borracha, tá? Para fazer o que, que nós vamos precisar para o nosso planejamento para uma restauração de resina composta. Aferir a temperatura, peróxido de hidrogênio a 1%, a turbina, seguindo o protocolo de biossegurança, tá? Turbina, micromotor, contraângulo, fotopolimerizador, o jogo clínico, cureta dentinária, que vai ser muito exigido por vocês, curetar, para fazer remoção de tecido cariado, tá? Seringa carpule, se for necessário fazer anestesia. A turbina, os cortantes manuais, a agulha, os instrumentais para o isolamento absoluto, placa de vidro, aplicador de hidróxido de cálcio, a matriz de aço e poliéster, dependendo se eu for fazer dente anterior ou posterior, qual é o dente que eu vou realizar, a espátula de inserção, a pinça Miller, que mais? As pontas diamantadas para fazer acabamento e polimento, porta-matriz, espátula de inserção número 1, o lençol de borracha, sugador descartável, carbono, anestésico tópico, tá? Rolinho de algodão, fio dental, pote DAP. Mas, professora, eu vou anestesiar esse paciente ou não? Gente, eu sempre falo, para quem pega a matéria comigo, eu trato o paciente como se fosse uma pessoa minha querida, como se fosse uma pessoa muito especial, por mais que eu não conheça, que seja uma pessoa muito especial e ela tá ali, ela tá precisando de mim. Então, se fosse eu, ou se eu tivesse naquele lugar, e se eu for fazer um isolamento absoluto, se for me incomodar, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou anestesiar esse paciente, se for necessário, tá? Então, vamos sempre nos colocar no lugar do outro. Então, o que que depende? Depende da o quê? Da altura da papila, eu vou ver o quê? A minha disposição, como é que está o meu dente no arco, e eu vou ver qual é a localização do meu preparo cavitário. Se é classe 1, se é classe 2, se é classe 3, se é classe 4. Vamos sempre, antes de isolar, para recapitulando, eu sei que vocês sabem isolar muito bem, mas vamos observar, passar o fio dental antes, tá? Mas por que, professora? Eu preciso passar o fio dental antes? Porque se tiver alguma interferência, a gente já descobre. É na hora de passar o fio, não ficar prendendo. Aí eu vou o quê? Verificar se tem alguma borda que possa estar cortando. E eu vou facilitar na hora que eu for passar o dique de borracha, tá? O lençol de borracha. Gente, para que usar o fio dental aqui? Adaptação, tá? Para facilitar a inversão da minha, o quê? Do meu suco gengival, para que fique bem adaptado, tá? Ó, o dique, como é que tem que ficar, ó. Adaptação, tá? Se eu não passar o fio dental, ela fica assim, ó. E aí, se eu for fazer um preparo cavitário, eu preciso estar bem imaginado no tecido, ó. Então, que grampo é esse? Esse é um grampo especial, um grampo sem asa, tá? Eu falo assim, ele é indicado para quê? O grampo 26, gente. Grampo 26 é para molar, o que mais?
Deixa eu ver quem tá aqui. Thaís, Sheila, Matheus, Maria, Luísa. Todo mundo tá me ouvindo aí? Carla, tô fazendo já a chamada. Karina, Júlia, José, Joel, Oi, pronto. Isabela, Gabriel. Todo mundo, ó. Ah, O áudio Liz, tá ótimo. tá? Pronto, mas interage aí comigo, que nada, só eu tô falando aqui, ninguém fala, tem que ficar fazendo chamada para ver se vocês estão ligados. Dani tá aí, Denise. Então, esse grampo é um grampo para molar. Eu adoro usar esse grampo, mas principalmente para quando não tem boa adaptação, tem tecido mole aqui, mas um molar posterior, tá? Então, sempre é bom passar o fio dental para não ter nenhum susto do grampo pular ou para o paciente não deglutir esse grampo ou machucar ou alguma coisa assim. Eu não sei quem foi, se eu estava com algum de vocês que um grampo uma vez pulou. Então, sempre amarrar o grampo, tá? E se a gente não, usando toda a proteção individual, vamos colocar o grampo, deixar apertadinho e ó, como tá bem adaptado. Estão vendo? Vamos fazer, se eu for fazer o isolamento absoluto, eu sempre indico fazer a amarrilha, ó. Bem, o tecido bem invaginado, bem adaptado, tá? Isolamento, gente. Às vezes a gente demora um tempão pra gente isolar, mas às vezes, não sei quem foi que falou, um aluno fala assim, professora, eu levei mais tempo para isolar do que para fazer essa restauração. Mas, gente, observe que não tem tecido mole, que não tem contaminação com saliva. Você vai fazer um procedimento que vai ficar lá, ó, mais tempo, que não vai ter, não corre o risco e a suspeita para que tem contaminação com saliva ou com qualquer outro meio, tá? Então, se eu for fazer uma restauração de resina, eu vou observar qual é o passo que eu vou realizar. Se eu vou fazer com ácido fosfórico, se eu vou fazer com condicionamento ácido ou se eu vou fazer com o adesivo autocondicionante, que dispensa o uso do ácido fosfórico, tá? Então, primeira coisa, qual é o material que eu vou realizar? Então, professora, eu vou fazer uma restauração de resina. Aí, beleza, no planejamento tá ok. Tá. E agora, o que é que você vai precisar? Já deixar tudo. Ó, eu vou fazer condicionamento ácido e vou pegar o adesivo que não é autocondicionante. Dependendo da extensão da minha cárie, dependendo da minha extensão da minha cavidade, aí eu vou ver qual é o critério de escolha. Mas isso, gente, já tem que estar definido no planejamento de vocês, tá? Então, vamos seguir o planejamento. Vamos seguir o POP de biossegurança. Como é que vai ser a sequência clínica? Seguir o POP de biossegurança, nós vamos. O que mais? Ver a pressão da paciente, como é que tá, e aferir a temperatura do paciente. Isso é preconizado no nosso planejamento. O que mais? Se for necessário, eu vou anestesiar o paciente. Sempre assim, quando eu falo se for necessário, gente, se fosse eu que estivesse ali, se fosse uma pessoa especial para mim, o que eu poderia dar de melhor para ele? Então, se for necessário, nós vamos fazer anestesia. Vamos realizar uma profilaxia com escova de Robson e Pedra Pomes. E aí, vamos realizar o isolamento absoluto. O que mais? Realizar o preparo cavitário com ponta diamantada e remoção da dentina cariada. Professora, a senhora está me dizendo que eu vou precisar diminuir a minha propagação de aerosol. O que eu posso usar? Cureta. Uma cureta bem afiada. A gente remove o tecido cariado, lindo e maravilhoso, ó. O que mais? Vamos observar a formação da camada híbrida e vamos ver se eu vou precisar usar matriz de aço, se eu vou precisar usar matriz de poliéster. E aí, o que mais? Eu vou fazer a inserção da minha resina, fiz todo o processo. Aí, o que eu vou dizer? Eu vou precisar fazer ataque ácido ou eu vou fazer o uso do
adesivo autocondicionante, depende do meu material de escolha, depende da minha extensão da cavidade, qual material que eu vou seguir, tá? Para preconizar. Então, como é que vai fazer a técnica da resina? É o quê? Por técnica incremental. A única resina que não é por incremento de 2 milímetros, que é o quê? É uma resina chamada book fill, que você pode usar até 4 milímetros de incremento. Falei assim, então, professora, mas a book fill ela é indicada mais para dentes posteriores, tá? Mas como eu estou aqui e é de suma importância eu falar quais as possibilidades, que vocês podem ficar sabendo que tem uma resina que ela é chamada de book fill e ela você pode usar um incremento um pouco maior, tá? Deixa eu ver o que mais. O que eu vou fazer? A remoção da matriz, acabamento da restauração. Remoção do isolamento absoluto, ajuste oclusal. E aí, nós vamos seguir o POP de biossegurança para o quê? Para lavagem e esterilização do instrumento, dos instrumentais, tá? E a desparametrização do paciente, gente, do profissional. Nós estamos estudando muito perante a dessa novo normal, porque vai ser uma nova vivência normal, que vai fazer parte da nossa vida e da vida de vocês que estão já aí no início, mas assim, vai ser para a vida toda, não vai ser assim. É um novo que vai ser parte das nossas vivências agora, tá? Então, é tudo questão de adaptação. Então, o que eu percebi, eu estava lendo esses dias, o que está acontecendo? Na hora da desparamentação, que tem a possibilidade de contaminação. Então, sei lá, eu já fiz tudo, já estou cansado, levei um tempão para realizar aquele procedimento, e se eu não tiver uma cautela na hora de me desparamentar, eu posso me contaminar. Isso em todos os aspectos, assim, ó. Eu me furei com pérfuro cortante no final do expediente, porque a gente está mais cansado, né? Eu já realizei tudo que eu precisava fazer, então na hora de me desparamentar, nós precisamos ter bastante cautela e seguir rigorosamente o POP, tá? Alguma dúvida? Sim ou não? Respondem aí. Não? Tudo certo, Pro. Se eu vou fazer um procedimento restaurador de capeamento direto, como é que vai ser? Todo o material que já tem, que eu já vim falando, tá? Só para que vocês possam. O que vai mudar? O que eu preciso deixar na minha ficha de planejamento? Isso, tá? Que eu já falei, não vou ser repetitiva. E aqui, ó, se eu for fazer qual é o cimento de ionômero de vidro que eu vou usar? Entendeu? Eu vou seguir rigorosamente o POP de biossegurança, vai aferir a temperatura e a pressão do paciente. Antes disso, tem toda uma anamnese para ser detalhada, que já está no POP de biossegurança, se o paciente teve febre, se o paciente já teve Covid, se o paciente teve contato com alguém, tá? E aí, todo o protocolo que eu já falei para vocês, o que tem de diferente aqui? Tem o quê? A aplicação do hidróxido de cálcio PA. Como é que é feita a aplicação de hidróxido de cálcio? PA, que é o pó. Falem aí. Estou esperando alguém se manifestar. Não dá para todo mundo falar, eu sei que está todo mundo querendo interagir. Mas como é que a gente faz o uso do CIV, ou do hidróxido de cálcio PA? Eu vou ter que chamar alguém para falar ou vocês vão falando naturalmente? Hein? Como é que a gente faz o uso do hidróxido de cálcio? Hein, Bruno? Carol? D? Como é que faz o uso do hidróxido de cálcio PA? Estou esperando alguém me responder, viu? Ninguém? Ninguém? Ninguém?
Gente, vocês esqueceram como é que a gente faz a aplicação de hidróxido de cálcio PA? Oi, tudo bem? Cadê Bruno? Cadê Dani? Jaine? Joel, José, Elis, Gabriel? Gente, eu tô perguntando, tem alguém que possa me responder? Carla, Luísa, Matheus, Sheila. Oi, Sheilinha. Thaís. Ninguém dessas 24 pessoas pode me responder de hidróxido de cálcio? Ninguém? Eu vou esperar alguém me responder e vou continuar falando. Se alguém me der um oi aí. E aí, aplicação do cimento de ionômero de vidro, de proteção, e aplicação do cimento de ionômero de vidro para restauração. Eu posso usar qual tipo de cimento de ionômero de vidro eu vou usar? E aí, o que mais? Fazer o ajuste oclusal e acompanhar o paciente por 30 a 45 dias. Vamos seguir o POP de biossegurança, tá? Para desparamentação. O que eu vou precisar? Se eu for fazer o procedimento restaurador de capeamento indireto, todo aquele equipamento, broca, deixar tudo certinho, tá? Jogo clínico, cureta, dentinária, seringa Carpuli, que eu já falei para vocês. O que muda aqui? Se eu for fazer um procedimento restaurador de capeamento indireto. Opa. Eu vou fazer o quê? Seguir rigorosamente o POP de biossegurança. Acho que chegou alguém. Clara! Era você que eu estava esperando. Oi, Clara. Oi, Andréia. Bom dia. Então, gente, o que muda é o que eu vou precisar deixar uma bolinha de algodão estéreo para limpeza de cavidade. O que eu vou fazer? Eu vou realizar o isolamento absoluto, fazer a profilaxia, realizar o isolamento absoluto. Eu vou fazer o quê? Remoção do quê? Da dentina infectada com a cureta dentinária, tá? Nós vamos fazer muito isso, que vai diminuir a propagação de aerosol. O que mais? Limpeza da cavidade com o quê? Soro. O que mais? Água de hidróxido de cálcio, que é o quê? Água de hidróxido de cálcio. Eu vou o quê? Secar com uma bolinha de algodão estéreo. O que mais? Eu vou aplicar o cimento de hidróxido de cálcio na parede de fundo, só onde, gente? Só na parede axial, tá? O hidróxido de cálcio, ele não pode ficar nas outras paredes circundantes, tá? E aí eu vou fazer a aplicação do CIV sobre a aplicação do cimento de ionômero de vidro sobre o que? O cimento de hidróxido de cálcio. E eu vou aplicar o CIV restaurador. O que mais? Eu vou orientar o paciente, acompanhar o paciente de 30 a 45 dias, eu vou orientar. Se o senhor sentir dor, tem a possibilidade de precisar fazer tratamento endodôntico. Se o senhor não sentir dor, o senhor, quando retornar, não tiver nenhuma sintomatologia dolorosa, eu posso diminuir essa restauração provisória, sempre deixando orientado para o paciente uma restauração provisória, e aí, para a gente fazer a definitiva, tá? Orientar para o paciente e, gente, deixar anotado no prontuário, porque é documento, tá? E aí o paciente vai chegar e vai falar assim, porque eu fui atendido por Denise, e Denise não me orientou e botou uma restauração e disse que era definitiva. Não. Essa restauração, por que eu fiz esse procedimento provisório? Porque
tinha uma cavidade extensa, estava perto do quê? Do corno pulpar, perto da polpa. Eu removi o tecido cariado, e aí eu sempre falo para o paciente assim, ó, eu estou colocando material que ele tem muitas propriedades, ele libera fluo, ele melhora. Se o senhor sentir alguma sensibilidade, se tiver algum incômodo, o senhor precisa entrar em contato comigo, porque assim, se tiver uma dor, eu posso estar acontecendo o quê? Pode estar acontecendo o quê? Uma pulpite, uma dor, e aí eu vou ter que o quê? Encaminhar esse paciente para fazer o tratamento endodôntico. Eu tentei fazer um procedimento, mas eu não tive um sucesso. Então, tem a possibilidade da gente encaminhar ele para fazer o tratamento endodôntico. Depois disso, orientei todo o paciente, né? Fiz o ajuste oclusal e aí eu vou seguir rigorosamente o POP de biossegurança para lavagem e esterilização dos instrumentais e o que? A desparamentação, tá? Do paciente e do profissional. Alguma dúvida, gente? Respondem aí, alguma dúvida? Da nossa sequência. O que eu busquei? Trazer como é que vai ser quando nós possamos, quando for possível retornar, porque assim, tudo está mudando cada dia. Esse é o protocolo que nós iremos exigir agora, no dia de hoje, dia 22/6, que se a gente precisar retornar, nós vamos seguir. Ah, professora, pode acontecer, pode acrescentar mais coisas, pode acrescentar mais nesse novo normal. Eu falo assim, ó, que nada é fixo, nada é permanente. E principalmente nessa nossa vivência que estamos tendo hoje, tudo está mudando, porque nós estamos lutando contra um invisível. Então, nós estamos aqui, tem milhares de pessoas estudando, novos protocolos, novas possibilidades para que nós possamos voltar para a nossa vivência clínica, cuidando de nós, cuidando dos pacientes, né? Para que o melhor possa exercer para todos, tá? Então, esses seriam os procedimentos que nós iríamos ser exigidos, né, na dentística e como nós preconizamos para ser feito, tá? No POP, no nosso planejamento clínico, a sequência clínica. O que eu posso desejar para vocês? Feliz. Falei no começo, né? Botei até a roupa de São João, já estou no clima. Eu não sei vocês, eu sugiro que fiquem também no clima. Eu sei que está sendo desafiador para todos, mas o que eu posso desejar para vocês é o quê? Que a alegria é o poder. Então, que nós possamos cultivar a alegria, mesmo nesse momento pandêmico, mesmo nesse momento de desespero, nesse momento de incerteza que nós estamos vivendo. O que eu posso desejar é que possamos ser alegres e possamos cultivar isso. Então, uma pergunta que eu deixo para vocês é o que você pode fazer para acrescentar a alegria que existe dentro de vocês? Então, é uma pergunta que eu faço para mim todos os dias. Eu sei que nós estamos distantes, mas acredite que nós possamos estar mais próximos, né? Mesmo nessa vivência, que nós possamos estar em estado de presença com as pessoas que nós gostamos. Eu falei mais cedo, eu falei, ligue para alguém, tente mandar mensagem para dizer o quanto você gosta, o quanto as pessoas são especiais, né? Eu estou sentindo a falta de vocês. Desejo uma semana maravilhosa, que vocês possam estar alegre e poder cultivar. Isso é um desejo meu, de professora Carmen, tá? E contem com a gente. Tem alguma dúvida do protocolo? Dá para conversar comigo agora? Alguém? Não, Pro, tudo tranquilo. Tudo? Quem tá falando? Liz. Liz? É Liz. Pronto, Liz. Que eu desejo uma semana maravilhosa para vocês. Eu espero que vocês possam participar do Mostral, que vai ser fantástico, vai ser muito bom para que vocês possam tirar a dúvida e conhecer outras pessoas, né? Outras filosofias de tratamento, outros métodos de uso, né? De vivência. E é isso, uma semana maravilhosa.
Ninguém tem dúvida dos nosso planejamento? Não, Pro. Não? Então, pronto. Um beijo para vocês. Acho que já tá. Acho que até dia 30. Acho que hoje eu e Carmen seria uma das últimas da dentística. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível aqui para. Ai, professora, eu não me sinto seguro em tal coisa. Como é que eu devo proceder? Eu estou à disposição. E desejar uma semana maravilhosa. Eu acredito que tudo isso vai passar, que possamos estar próximos logo e podendo fazer o que é possível, né, para que vocês possam cumprir a missão de vocês, o sentido de estar na clínica, o sentido de poder, eu falo assim, ó, salvar o mundo da cárie, né? Que possamos estar juntos logo o mais rápido possível, viu? Saudade de todos. Beijo, deixa eu dar aqui um beijo para todo mundo aqui, quem está aqui comigo até agora. Obrigada por estar aqui comigo até agora. Deixa eu ver quem tá. Bruninho, que saudade. Denise, Carol, Daniela. Quem mais? Gabriel, Isabela, Jaine, Joel, Juliana, Carla. Sintam-se abraçados. Ó, Luísa está aqui. Mariana, Samuel, deixa eu te falar alguém. Shirley, Thaís. Um beijo para vocês e até breve, tá? Beijos. Ó, Feliz São João. Beijo, Pro. Que Boa semana pra senhora. Boa semana, uma semana enriquecida de sentidos, é o que eu posso desejar, viu? Amém. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Beijo. gente. Tchau, saudade. Sintam-se Beijo. abraçados e beijados. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. Pro linda. Beijo. Tchau. Tchau.